Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Marques, eu sou coordenadora do mercado brasileiro da SEMrush. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O Felipe está aqui conosco também. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Pessoal, para começar, por favor, confirmem se está tudo bem com som, com áudio, com vídeo, né? Então, peço que vocês me mandem um recadinho aqui no chat do Webinar Jam, na parte direita do aplicativo. É só mandar um olá, tudo bem? Estamos vendo, estamos ouvindo, está tudo certo? Só para eu saber que está tudo em ordem, a gente pode começar. Ok, oi Sidney, tudo bem? Pessoal, por favor, me confirmem se está tudo bem com o nosso som e com vídeo. Bom dia, diz Marco. Ok. Acho que estão um pouco atrasadas as mensagens. Tudo bom, tudo perfeito, diz Alexandre. Tudo ótimo, diz Bruno. Ok, Bruno, obrigada pelo feedback. Ok, ótimo, pessoal, estamos ouvindo. Que bom, fico feliz que essa parte deu certo, né? Vamos então seguir como nosso webinar. Só para explicar um pouquinho o que a gente vai ver hoje, né? E como que vai funcionar esse webinar. Então, o nosso webinar vai durar em torno de 1 hora. E, no final, teremos sessão de perguntas e respostas. Então, se você não entendeu alguma coisa, se você perdeu alguma coisa, gostaria de perguntar, de tirar alguma dúvida, você pode mandar essa dúvida aqui no chat. Eu vou estar aqui monitorando o chat, anotando todas as suas perguntas, e no final vou repassar as suas dúvidas para o Felipe, tá bom? E também A queria gente não dizer que o precisa se. webinar está sendo... Oi? Desculpa, eu só queria falar para não se sentirem envergonhados e fazerem perguntas. É para isso que a gente está aqui. Exato, exato. E também esse webinar está sendo gravado e vamos disponibilizar o webinar no nosso canal de YouTube. Então, eu vou mandar daqui a pouco o link no chat para que vocês possam entrar, se inscrever e acompanhar a saída desse vídeo. Então, se você daqui uma semana decidir assistir de novo, né, relembrar alguma coisa, ver, tentar fazer algo na prática, mexer na ferramenta, né, e precisar de ajuda, o vídeo vai estar aí para te ajudar. Ok? E agora vamos então passar para o conteúdo de hoje, né? Então, acho que vocês já repararam que em janeiro mudamos a navegação da SEMrush e agora a gente tem as caixinhas de ferramentas, né? Essas caixinhas, elas ajudam, elas juntam todas as ferramentas específicas para um certo trabalho, né? Então, se você está fazendo um trabalho de conteúdo, tem a caixa de ferramentas de conteúdo. Se você está trabalhando com SEO, você tem a caixa de ferramentas de SEO especialmente para você. E hoje a gente está querendo mostrar essa caixa de ferramentas para especialistas de SEO, mostrar como a SEMrush pode te ajudar, pode facilitar o seu trabalho, o seu dia a dia, né? E para isso, convidei o Felipe hoje para que ele possa mostrar essa caixa com detalhes e explicar o funcionamento das ferramentas. Felipe, por favor, passo a palavra para você. Oi, pessoal. Como alguns de vocês já me conhecem, a gente já fez alguns vídeos anteriores. Eu trabalho com a SEMrush, eu estou no time de CS da SEMrush. A gente responde os e-mails, as perguntas que vocês enviam para a SEMrush, normalmente sou eu. Então, alguns de vocês eu espero que já me conhecem, né? E a gente veio hoje aqui para a gente poder responder não só as perguntas, mas também para fazer uma demonstração de algumas novidades que a SEMrush trouxe para os usuários este ano. Né? Uma delas é exatamente o Toolkit, que a Maria mencionou, e essa ferramenta ela é uma ferramenta organizacional do menu. Né? Ela é um menu novo para facilitar como que você pode achar todas as ferramentas ligado, entendeu, para cada função do cliente. Então, se o cliente é quem trabalha com SEO, ele vai baixar todas as ferramentas ligadas para isso, entendeu? Facilitadas em um lugar só, né? Então, eu vou dividir minha tela com vocês agora. Se vocês... Deixa eu botar aqui. Feito.
Já estão vendo minha tela? Já apareceu. Perfeito, então. Então, aqui a gente está vendo a interface, o dashboard da SEMrush, e a gente sabe que com a inovação e com novos upgrades que a SEMrush ofereceu desde o ano passado, a gente implementou novas ferramentas, que está totalizando mais do que 25 ferramentas dentro da SEMrush. Então, para facilitar o uso e a usabilidade da ferramenta, a gente criou esse toolkit, que está dividido em todas essas ferramentas. A gente vai criar um vídeo depois, entendeu? Para cada um desses toolkits. Então, hoje a gente vai falar sobre o SEO Toolkit, que é uma é o toolkit específico para quem trabalha com SEO. Não necessariamente é só para pessoas que trabalham com SEO, porque você pode achar outras ferramentas aqui que também interessam a outros usuários, certo? Então, você vai ver aqui que dentro desse menu é o que mais muda aqui, é exatamente esse menu aqui, e a gente vai trazer um dashboard totalmente novo, que vai apresentar todos os projetos, se você já tem algum projeto criado, tá certo? E a gente vai começar aqui pela parte organizacional. Esse aqui é o painel de ferramenta. Se você quiser voltar ao painel de ferramentas, é só você clicar. Se você quiser voltar para ver todas as ferramentas, você clica aqui, tá bom? Você pode pegar o menu, você pode acessar o menu dessa forma, e eu vou começar pelas ferramentas. Então, você vai ver dentro do menu que ele foi dividido de forma que é mais fácil você achar as ferramentas, entendeu? Então, vai ser a ferramenta por tipo. Você vai ver ferramentas de pesquisa competitiva, você vai ver ferramentas de pesquisa de palavra-chave, caso você queira trabalhar com a palavra-chave em vez do domínio, né? A construção de links, né? Que se você está trabalhando no backlinks, você tem as ferramentas ligadas a isso. Você também tem um monitoramento de ranking, que é o monitoramento de posição, e junto com o sensor também, que vai te ajudar a isso. A gente vai mencionar algumas das ferramentas agora para você poder se focar, se localizar melhor na página. E por último, eu tenho um on-page e Tech SEO, né, que é a parte mais técnica e mais focada em uma análise dentro da sua página, entendeu? Em relação à saúde e também ideias de como que você pode trabalhar para melhorar o teu SEO. Né? Então, você vai ver as ferramentas do SiteAudio, que é uma ferramenta mais antiga da SEMrush, o SEO Template, ferramenta nova, se você quiser trabalhar a parte de conteúdo, não só necessariamente essa ferramenta também vai estar no toolkit de conteúdo, mas também ela dá ideias para quem está trabalhando SEO, a gente vai ver isso aqui também, né? E o on-page SEO Checker, que é o antigo SEO Ideas, que vai trazer ideias de SEO para a sua página. A gente não vai mencionar o Local Business Listing, porque não está atualmente disponível para o Brasil, ele está ainda em alfa, né? Eu estou aqui em alfa porque eu ainda estou, apesar da minha conta ser de apresentação, é uma conta que ele tem acesso a alguns acessos liberados para mim, entendeu? Então, é uma ferramenta que a gente vai dar um pulo nisso. E mais embaixo é a parte de gerenciamento, onde você pode criar relatório, você pode acessar todos os seus projetos por aqui, se você quiser usar a ferramenta de lead generation, né, a geração de leads, você pode utilizar aqui o calendário de marketing e se você quiser criar alguma anotação, você também tem uma ferramenta de anotações aqui. Né? Então, a gente vai começar pela parte de ferramenta que estuda a parte de pesquisa de competitiva. Lembrando, tá certo, que essas duas ferramentas aqui, essas duas partes da ferramenta aqui, ela vai utilizar basicamente todo o nosso banco de dados. Né? Então, ou seja, você não gostaria de indicar para vocês utilizarem para fazer uma pesquisa dentro de casa. Isso aqui é só para você saber qual é o melhor conteúdo ou então a melhor estratégia que os melhores, digamos, as pessoas que estão ranqueando melhores para as palavras-chave, ou então as palavras-chave que estão mais bem procuradas, entendeu? Você quer saber essas duas informações, quais são os melhores domínios ou quais são as melhores palavras-chave, é para isso que deve ser utilizada todas essas ferramentas que estão aqui. Então, uma vez que você já tem as estratégias e já tem as palavras-chave que você quer, aí você vai jogar dentro dessas partes da ferramenta aqui, entendeu? Que é da parte de projeto. Então, a gente vai começar por visão de domínio geral, visão geral do domínio, desculpe, que é o Domain Analytics para quem usa a ferramenta em inglês. Né? Então, a gente vai procurar aqui um domínio
eu sempre aconselho você, quando está fazendo uma análise, você procurar o maior domínio, o domínio mais procurado que tem, para você saber qual a estratégia que ele está tomando para uma palavra-chave ou para várias palavras-chave, como que a estratégia que ele está trabalhando com essa lista de palavras-chave que ele está trabalhando. Então, eu vou botar aqui uma empresa grande no Brasil, Magazine Luiza.com.br. Então, você vai ver que para esse site, aí eu já selecionei o banco de dados do Brasil. Se nesse caso não aparece os dados aqui, né, é porque não tem informação nenhuma. Você vai ver que o Magazine Luiza, ele ranqueia para, inclusive, outros países, né? Então, é por isso que aparece aqui. Os países que você não pode selecionar é porque a gente não tem dados nenhum do Magazine Luiza, né? Então, essa é a visão geral. Você vai ver que, na visão geral, apesar que você está no toolkit de SEO, a gente também vai apresentar dados de pesquisa paga, porém você deve ignorar, isso é só para a questão de você folhear. Se você quiser entrar no relatório, você também pode clicar aqui e você vai entrar no relatório, né? Então você vai ver que para o Magazine Luiza, dentro do nosso banco de dados, que é no Brasil, que é de 12 milhões de palavras-chave, eles estão ranqueando para 1.100.000 palavras-chave, que estão gerando um tráfego de 21.700.000 visitas, cliques. Isso é um percentual, isso é uma estimativa para o próximo mês, se ele continuar mantendo os mesmos posicionamentos para essa 1 milhão de palavras-chave, tá certo? Isso aqui não é um número real, isso aqui a gente não pega essa informação no Google Analytics, isso é baseado no algoritmo da SEMrush, tá certo? Isso, quanto maior for o domínio, mais próximo da realidade esse volume vai ser. Tá certo? Isso aqui é um número para você ter uma ideia de quantas visitas esse número de palavras-chave está gerando. Tá certo? A classificação do SEMrush também é para você ter uma ideia se a empresa é grande ou ela é pequena, né? Tá certo? E o custo do tráfego, apesar de ser pesquisa orgânica, existe muita gente, muito analista que gosta de botar um valor mesmo para pesquisa orgânica. Isso aqui é um valor que é baseado no CPC de cada palavra-chave e no posicionamento dela. Então, a gente já bota essa estimativa aqui, se o analista quiser apresentar um cálculo, porque alguns, digamos, chefes, alguns managers, gerentes, eles gostam de atrelar valor a tudo. Então, você pode usar esse valor se você quiser, né? Então, essa aqui é a visão geral. A gente vai para dentro de pesquisa orgânica, se você quiser ir, para pegar um relatório específico da parte de pesquisa orgânica. E aqui você já conhece, mais ou menos, eu acredito que se você já utilizou a ferramenta antes, é o relatório mais completo na parte de pesquisa orgânica. Ele vai te trazer o volume, o número de palavras-chave, o volume de tráfego, que essas palavras-chave estão aqui. Provavelmente o Magazine Luiza, ele ranqueia para mais palavras-chave que esse aqui. Porém, no nosso banco de dados, que é de 12 milhões de palavras-chave mais popular no Brasil, ele só ranqueia para 1,1 milhão de palavras-chave, né? E esse 1,1 milhões de palavras-chave gera um tráfego de 21 milhões de visitas. Se você quiser acessar a palavra-chave, estão aqui. Lembrando que é sempre importante que esse ranqueamento aqui é um ranqueamento nacional. Então, se você faz a pesquisa em casa, tá certo? E você vai falar, olha, para essa palavra-chave aqui, a gente não está em primeiro posicionamento. É porque provavelmente você não está fazendo a pesquisa, tá certo? Não está fazendo a pesquisa em termos nacional. Se você tiver em nacional, aí vai aparecer aqui, você vê que, por exemplo, o último update também é importante, porque às vezes não está, por exemplo, está aparecendo um primeiro, mas você vê em segundo lugar, em termos nacional. Aí você tem que ver também se a última atualização dessa palavra-chave, tá certo? Faz muito tempo, porque pode ter havido uma mudança no posicionamento, né? E parte de alteração de posição também é para você saber se houve alguma alteração no posicionamento, quais são as palavras-chave que teve alteração, novo sendo palavras-chave que entraram para essas posições, das 100 primeiras posições do Google, e perdidas são as palavras-chave que saíram desse posicionamento, né? Melhoradas são palavras-chave que melhoraram o posicionamento. Então, você vai ver aqui no relatório as palavras-chave que teve o posicionamento melhorado. Então, você vai ver que está aqui, ó, por exemplo, cômoda,
o Magazine Luiza está ranqueando para primeiro, e eles subiram 2 colocações, né? Aí você pode ver, se você quiser acessar o SERP, você pode clicar aqui e ele vai te levar para uma página do SERP. Perfeito? A página de concorrente, ele vai te mostrar todos os concorrentes que foram detectados para todas essas palavras-chave, então não necessariamente são concorrentes diretos, tá certo? São todos os concorrentes de palavras-chave que estão aparecendo aqui. Vocês vão ver que a SEMrush tem uma métrica de nível de concorrência que não leva só o número de concorrência. Você vê aqui que, por exemplo, americanas.com.br tem maior número de concorrentes do que o Magazine Luiza, porém a Walmart tem um maior significado. O que eu quero dizer com significado? É o número de palavras-chave que eles estão ranqueando mais perto e de nível de importância para o Magazine Luiza. Então, isso aqui é para você, pode ler como o nível de concorrência, mais a importância do concorrente. Se você quiser fazer uma pesquisa por páginas, você pode olhar um relatório por página. Você vai ter um relatório que ele vai trazer o número de palavras-chave que aquela página tem, o tráfego, o percentual de tráfego que aquela página está gerando para você como total. E se você quiser clicar mais informações, você pode acessar o backlinks ou as palavras-chave pagas que tem, né? Lembrando que você pode exportar todos esses dados para algum arquivo, caso você sinta necessidade de mandar um relatório para esse. Você pode também enviar por relatório, um relatório já customizado. Se você tem uma conta para isso, você pode enviar para o seu gerente ou para quem você deseja, né? Se você quiser fazer uma pesquisa por subdomínio, você já tem um tab por subdomínio, você pode achar aqui. Ele vai te dizer os domínios mais que o nosso banco de dados apresenta. Não necessariamente vão ser todos os subdomínios. Deixa eu apresentar aqui Abril, por exemplo, abril.com.br. Abril é conhecida por ter muitos subdomínios, porque tem vários produtos que estão dentro do site da Abril, deles mesmo. Então, ele vai aparecer aqui. Então, todos os subdomínios que a gente consegue pegar vão aparecer aqui. Se o subdomínio for muito pequeno, é possível que ele não apareça aqui, porque é um número irrisório. Então, você vai ver que, por exemplo, em relação a alguns domínios aqui, apesar de ter baixa informação, ele ainda aparece, porque ele tem um nível de popularidade ainda grande o suficiente para estar aparecendo, né? Se o subdomínio é muito pequeno, a gente não tem que armazenar as informações aqui, porque lembrando que essa parte da ferramenta, você só quer utilizar ela para os grandes domínios, onde que as melhores estratégias que tem na internet, aí que os analistas estão utilizando, para você conquistar as primeiras colocações para as grandes palavras-chave, tá certo? Essa é a proposta da SEMrush, né? Se você quiser fazer uma pesquisa por URL específico, você também tem esse menu aqui, onde você acessa a parte do URL, né? Então, você vai voltar aqui para a parte de SEO Toolkit. A gente falou sobre a parte de análise, a pesquisa orgânica. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o análise de tráfego. Eu vou botar um domínio aqui. Eu vou botar de novo o Magazine Luiza para vocês terem ideia do que é, para que serve essa ferramenta. Lembrando, quanto maior for a empresa, mais próximo da realidade os dados vão apresentar. Então, a estatística que a gente está apresentando para você, mais próximo vai ser da realidade. Então, aqui, você tem uma ideia de da onde que está vindo o tráfego. Essa ferramenta de Traffic Analytics, análise de tráfego, ela foi desenvolvida com o intuito de mostrar para você da onde que está vindo o tráfego em que a Magazine Luiza está recebendo, né? Então, você vê o número de visitas, você vê o número de visitas únicas, de páginas por visitas, a gente te dá um percentual, uma média de duração de cada visita, o bounce rate que eles têm e o traffic rank, caso você queira saber. Tudo em um gráfico só, né? Então, você pode analisar o gráfico mudando os tabs por aqui. Se você ver, por exemplo, em março,
do ano passado, eles tiveram um pico, né? Aí vocês podem tentar entender por que foi. Foi alguma promoção que eles estavam concentrando. Vocês podem utilizar a parte de análise de pesquisa orgânica para eles verem qual que for. Pesquisa orgânica, deixa eu ver aqui. Então, vocês podem entender aqui melhor. Por exemplo, o tráfego direto, eles têm o maior percentual deles vem de tráfego direto, né? Seguindo por pesquisa, por search, logo depois a parte de pesquisa paga. Aí, por último, vem o social media. Eles não têm muito tráfego que vem do social media, né? Eu vou pegar uma empresa pequena para vocês terem ideia. O nosso convite.com.br. Nosso Convite é uma empresa de fazer convites de casamento. Então, eles, por exemplo, é uma empresa pequena em que a grande maioria, é interessante vocês fazerem uma análise, que a grande maioria do tráfego deles vem de pesquisa paga, vindo logo depois para o social media. Acredito que é por onde que eles fazem a maior parte da divulgação da marca, né, e dos produtos, e em search logo depois. Pelo jeito, eles não trabalham muito a parte de backlinks, porque talvez seja uma empresa pequena, né? E tráfego direto, não. Então, para um analista pode conseguir ler, entender melhor o porquê que tem isso e como pode implementar novas técnicas para melhorar o tráfego direto e o referral, né, desse site. Você pode ver que isso aqui são todas as regiões, você pode procurar, por exemplo, só para o Brasil. Eu vou voltar para o Magazine Luiza, porque aí você vê pelo tráfego de onde que ele está vindo o percentual de tráfego. Então você vai ver que para a Magazine Luiza, assim, ainda tem gente nos Estados Unidos que procura, provavelmente pessoas que estão usando VPN, ou talvez até mesmo não, né? Talvez eles comprem para ser enviado para aquele país. Então você tem uma ideia de onde que vem o tráfego. Se você quiser ver o histórico, dados históricos, você pode acessar por aqui, se a sua conta permitir, né? Você pode ver alguns menus específicos. Eu não vou entrar em detalhes, a gente tem pouco tempo, então se você tem dúvida sobre a parte de algum relatório aqui que vocês podem olhar depois, vocês podem enviar e-mail para a gente provavelmente vai ter vídeos explicando especificamente essa ferramenta, certo? Então vamos seguir, a gente já passou por pesquisa orgânica, vamos para lacunas nas palavras-chave. Essa ferramenta é a ferramenta antiga, que tinha o nome de domínio versus domínio, né? Or domain versus domain. Aí é uma ferramenta em que você pode analisar 2 ou mais domínios, até 5 domínios, para você saber quais as semelhanças ou diferenças que tem. É legal porque você, por exemplo, eu vou botar aqui a submarino.com.br e a Magazine Luiza. Então, eu estou fazendo uma pesquisa por palavra-chave orgânica. Você pode mudar isso aqui se você preferir pesquisa paga. Então, se você lembra as suas aulinhas de matemática, você lembrará o símbolo de interseção. A gente pode mudar isso depois. Então, nesse caso de interseção, são as palavras-chave que os dois têm semelhantes. Então, você vê que o Submarino tem um total de quase 1 milhão de palavras-chave, e em que eles têm palavras-chave semelhantes com a Magazine Luiza de 513 mil palavras-chave semelhantes, quase 514. Né? Então, você pode olhar aqui quais são as palavras-chave e o posicionamento de cada domínio. Né? Então, se tem um domínio que, por exemplo, se você trabalha para o Magazine Luiza, você vai querer saber todas as palavras-chave que a Submarino está ranqueando melhor do que você e colocar tudo isso para você tentar melhorar, principalmente as palavras-chave que têm de alto volume. Eles vão querer pegar uma parcela maior do que o seu concorrente. Essa é a proposta da Semrush. Então, você vai aprender a trabalhar mais. Se você quiser saber as palavras-chave que a Submarino tem, que a Magazine Luiza não tem, você pode selecionar palavras-chave exclusivas da primeira, em que a segunda não tem. Você clica aqui, bota aí, e vai aparecer essa combinação. Lembrando, essas palavras-chave são de ranking nacional, não são palavras-chave locais.
Então, você vai ver aqui, por exemplo, palavras-chave em que a Submarino está ranqueando, que a Magazine Luiza não esteja ranqueando. Então, por exemplo, você vê que a palavra-chave jogos de tiro, a Submarino vende provavelmente jogos de tiro online. Mesmo ela estando na sétima página do Google, né, a Magazine Luiza não está. Então, mesmo para ele não tendo quase tráfego nenhum, ainda assim é uma palavra-chave que tem um volume muito, muito alto. Então, talvez seja interessante, se a gente trabalhasse para a Magazine Luiza, tá trabalhando essas palavras-chave aqui, para postar dentro de páginas de jogos de tiro, digamos que esteja trabalhando, para quem trabalha com SEO, para ele usar essa palavra-chave. Né? Então, isso conclui essa parte do lacunas de palavra-chave, ou do domínio versus domínio. Se você tem algum feedback, você pode me enviar o feedback por aqui, para a gente. Eu normalmente peço para os clientes, se você estiver fazendo feedback, sempre direcionar direto para as pessoas, para os nossos developers que estão trabalhando com a ferramenta, que é o caso desse e-mail aqui, que eles escutam. Se eles puderem responder, se eles puderem aceitar, acatar a sua sugestão, eles irão, certo? Então, a gente vai para o Lacunas nos backlinks, que é uma ferramenta muito parecida com domínio versus domínio, só que em vez de utilizar um domínio, eles utilizam o backlinks, eles fazem uma análise em cima de backlinks e não de palavras-chave, né? Então, eu vou botar aqui também submarino.com.br e Magazine, vou botar as americanas, que é um concorrente, que ele já detecta o concorrente. E aqui vai fazer uma análise entre os dois, quais são as diferenças, entendeu? E as semelhanças que um tem com o backlink com o outro. É legal porque você pode ver os backlinks que a Submarino tem e que as americanas não têm, que você pode talvez utilizar também essa mesma parceria, caso você trabalhasse para americanos. Eu sei que é a mesma empresa, né, que é dona da Submarino das Americanas, mas é só um caso ilustrativo. Daqui você vai ver os domínios por referência de cada uma. Você vai ver o PD, né, que é o ponto de domínio, e o nível de confiança. Isso são duas métricas que a Semrush tem, que para ajudar você a entender da onde que estão vindo os domínios mais confiáveis, entendeu? E de maior nível de referência. Então, se você quiser, a gente vai passar mais agora. Agora, essa parte conclui. Se você tem alguma pergunta, você pode mandar pergunta que a Maria depois me parte dessa parte da ferramenta. Essa aqui conclui a parte de pesquisa competitiva. A gente vai agora para a parte de pesquisa de palavra-chave. A gente vai dar uma pressinha, porque já passou mais tempo do que eu imaginava. A parte de pesquisa de palavra-chave, tá certo? Caso, por exemplo, você queira trabalhar a sua estratégia de SEO, você queira descobrir quais são as melhores palavras-chave, entendeu? Dentro de domínio, você usa essa parte de pesquisa competitiva, a parte de domínio, né? Se você quiser trabalhar a parte de palavras-chave, você começa a trabalhar nessa parte da ferramenta aqui. Então, eu vou voltar ao assunto, por exemplo, convites. Eu vou botar convite de casamento. Eu estou falando muito convite de casamento porque um grande amigo meu irá casar, então eu estou nesse vibe. Então, está aqui a parte de convite de casamento. Você vê que é uma palavra-chave bastante procurada, tá certo? Você vai ver o número de resultados, então você tem aqui o overview dessa parte da ferramenta, que é apenas a visão geral, onde que ele vai trazer várias funções dessa ferramenta, tá certo? Que vai trazer para você o número, os números que ela tem, uma parte analítica, vai trazer também para você a tendência, né? Se é uma tendência anual, se é uma palavra-chave sazonal, você pode olhar por aqui se é uma palavra-chave sazonal. Se você quiser fazer a sua construção de estratégia baseada nisso, você pode utilizar as palavras-chave de correspondência de frase ou palavras-chave relacionadas a ela, né? Você pode usar esses dois relatórios. Eu utilizo não só essas duas partes quando eu estou querendo mais conteúdo, então querendo criar mais palavras-chave para adicionar dentro da estratégia, mas eu utilizo também outra ferramenta que a gente vai mencionar logo após, que é o Keyword Magic Tool. Né? Então eu utilizo aqui porque eu quero saber quais são as palavras-chave que têm alto teor de volume,
né, e que sejam relacionadas à indústria do meu cliente ou do que eu estou trabalhando. Né. É legal também essa parte da ferramenta, porque ela vai trazer quem são os principais domínios que estão ranqueando para aquela palavra-chave específica. Então, você vê que para convite de casamento, convite de casamento, a loja de convite, tá certo? Ela é a maior, é a que está ranqueando melhor na parte de pesquisa orgânica para nível nacional. Papel estilo está ranqueando em segundo, e você tem uma lista aqui dos que estão ranqueando para essa palavra-chave, né? Então, você pode exportar aqui, se você quiser saber a lista. Você pode, se você quiser, por exemplo, o que já aconteceu comigo, eu estava elaborando uma lista de palavras-chave que eu ia utilizar para o meu cliente, certo? Então, quando eu trabalhava como analista. Então, o que acontece? Você pode utilizar um desses exemplos aqui, tá certo? E ver como que eles estão ranqueando, como que eles fizeram para ranquear nessa top colocação. Então, você pode utilizar tanto o primeiro, para você fazer uma análise, lógico, você deve utilizar sempre o primeiro, mas você pode utilizar também para ver os outros, como que os outros chegaram, né? Por exemplo, eu falei dessa empresa, de uma empresa que é relativamente pequena, porém, eles, para uma palavra-chave dessa de alto volume, eles estão ranqueando em 20º lugar. Ou seja, para uma empresa pequena estar ranqueando numa palavra-chave de alto teor de volume, entendeu? De alto teor de procura, quer dizer que eles estão trabalhando bem a parte de SEO deles, né? Para eles estarem ranqueando na parte de pesquisa orgânica em 20º lugar, né? Eles precisam trabalhar melhor para tirar a primeira colocação. Se eles trabalharem melhor uma dessas palavras-chave, então, se é uma empresa pequena ou é uma empresa média, né, eles podem tirar uma grande parcela desses 165 mil. Então, quanto maior é a sua colocação, maior é a parcela que você vai pegar disso aqui. Então, a gente vai falar agora a parte de Keyword Magic Tool, que essa, para mim, é uma das ferramentas minhas particular favorita, tá certo? Que eu gosto muito da Semrush. Então, aqui, ó, ele já autodetectou essa parte aqui, é convite de casamento. Você pode colocar com mais, eu normalmente prefiro colocar do jeito que eu prefiro procurar. Então, eu estou criando já uma lista. Então, isso aqui, ele já faz no seu histórico de como quais são as palavras-chave que você está procurando, né? Você pode adicionar mais para a sua estratégia, caso você queira procurar outra. Então, eu vou botar aqui, convite só. Eu quero ser bem básico. E daí, quem trabalhou com Google Keyword Planner, ou quem trabalha ainda, vai lembrar, tem uma certa semelhança. Porém, eu acho muito mais funcional, porque tem a parte de filtragem aqui, né? A parte de filtro avançados, em que vai te dar uma opção melhor para você poder trabalhar, né? Você pode procurar por nível de volume. Eu não quero nenhuma palavra-chave que tenha menos que 500. Não, cadê o nível de dificuldade de pesquisa orgânica? Eu quero o máximo de 98. Lembrando que o que é abaixo de 70, Felipe, considero que seja relativamente fácil. Então, eu vou querer nada abaixo de 70. Aliás, eu quero todas as palavras-chave que estão colocando aqui. Então, se você quiser, se você está trabalhando com pesquisa paga, também você pode colocar aqui, ou se você está procurando por CPC, né, ou por nível de concorrência, que é ligado à concorrência de CPC na hora do bidding, né? Então, você pode procurar por aqui. Então, o que essa ferramenta vai trazer? Então, ela vai trazer toda a lista de palavras-chave que estão aparecendo. O total, você pode ter um total de volume, se você quiser utilizá-las inteiro, a lista inteira, né? São 851 palavras-chave nessa lista inteira. Eu não vou querer essa lista inteira, então, por exemplo, como que eu estou procurando a palavra-chave de convite, mas eu quero só convite de casamento, então eu posso selecionar aqui a parte de casamento. Então, ele vai diminuir só 135, e aí você vai selecionar a que você quer. Nesse caso, eu vou selecionar todas. Para mim tá bom do jeito que tá. Você vai poder ver o nível de dificuldade dela, o custo per clique, se você estiver procurando por essa informação, nesse caso não é. O
os resources que aquela palavra-chave está oferecendo, se ela tem algum tipo de recurso, né? Então, você vê que essa palavra-chave, ela tem um recurso para imagem. Então, já convite de casamento rústico, não é só imagem, também tem a parte de comentário, né? Então, se você trabalhar isso, vai te ajudar no SEO, né? Então, qualquer coisa das funções de recursos que você trabalhar, ela vai te ajudar no teu SEO. Então, vai te ajudar. Então, outra coisa que essa ferramenta tem que é muito interessante é que se você selecionou, já fez o agrupamento de palavras-chave que você quer acompanhar, você pode adicionar ela a uma ferramenta que tem dentro da a Keyword Magic Tool, que é o Keyword Analyzer, né? Então, o que é essa ferramenta? Eu vou adicionar aqui para vocês terem ideia. Então, eu vou adicionar todo esse grupo. E vou verificar o que é o Keyword Analyzer. O Keyword Analyzer, ele vai fazer uma pesquisa, porque nem todos os dados que a gente tem são, o update é constante. Então, tem muita gente que quer saber, por exemplo, o custo por clique, nesse caso não é o que a gente está procurando, mas se houve alguma mudança, o volume, você vai querer saber se houve alguma mudança na média do volume, ou então o potencial de cliques, se houve alguma mudança no recurso de SERP que tem. Então, o que acontece quando está aqui? Quando você cria essa lista e você acessa o Keyword Magic Tool, você pode atualizar essa lista para saber se houve alguma mudança nessas variáveis aqui. E aí você pode decidir se você vai manter essas palavras-chave dentro da sua lista ou não. Então, é uma ferramenta bastante legal que você pode utilizar, que vai te ajudar, vai te ajudar na sua estratégia. Assim, como você vai poder otimizar melhor o uso e vai otimizar, inclusive, o seu tempo quando você está criando estratégia. Perfeito? Então, eu espero que tenha essa ferramenta aqui, seja de utilidade para vocês, tá certo? Para quem está trabalhando com conteúdo também, é uma ferramenta bastante útil, tá certo? Para você criar a lista de palavras-chave e trabalhar em cima dessa lista, né? O Keyword Difficulty é uma ferramenta que vai mostrar a dificuldade, tá certo? Numa lista até de 100 palavras-chave, então eu vou botar, já que eu estou falando de convites de casamento. Então, em uma página só, em uma ferramenta só, ele vai exibir a dificuldade de todas essas palavras-chave. Então, nesse caso, ele detectou só 2. Você pode exportar uma lista. E ele vai aparecer os dados aqui. Então, você vai ver que não aparece. Essa palavra-chave não está na base de dados do google.com.br. Então, dentro do nosso banco de dados, aquela palavra-chave não estava apresentando dados suficientes. Para isso que serve o Keyword Magic Tool, ele complementa essa parte da ferramenta aqui. Então, aqui você pode jogar a lista de palavras-chave que você quer, para você ter uma ideia de volume, ou então da dificuldade que ela tem. Então, convite é uma palavra-chave com dificuldade 67, lembra que eu falei que não tem tanta dificuldade assim, né? E ela tem alguns recursos que aquela palavra-chave apresenta. Nesse caso, é só resposta instantânea. Então, por último, a gente vai falar sobre Organic Traffic Insight, que é uma ferramenta que complementa, tá certo, a todas as outras ferramentas. Muita gente tem problema com a numeração, porque não consegue entender qual a proposta da SEMrush, e fala que a numeração, a métrica da SEMrush está errada, ou então que a amostra que a gente tem dentro do nosso banco de dados não é suficiente para fazer uma análise dentro de casa, e isso está incorreto, porque a ideia não é essa, né? Então, a gente apresentou essa ideia, que é o Organic Traffic Insight, que é uma ferramenta onde é necessária a conexão com o Google Analytics, onde que ele vai baixar os dados do Google Analytics para você comparar os dados do Google Analytics com os dados que a SEMrush está apresentando. Então, em uma ferramenta só, você vai poder fazer a comparação e uma análise, daí você tirar as conclusões de como que você pode melhorar, né? E sem contar que também essa ferramenta, ele traz não só os dados do Google Analytics, mas também ele ajuda bastante alguns shortcuts se você
que você pode apreciar, né? Um dos casos, por exemplo, é que a gente está dividido, por exemplo, aqui por página, né? A gente tem todas as informações como tem na parte do Google Analytics. Você vai ver aqui, por exemplo, como que eu só tenho acesso eu só posso apresentar os dados do SEO Quake, que é uma ferramenta da SEMrush. Você vê que não tem dados na SEMrush que a gente possa apresentar aqui. Porém, a gente está baixando os dados do Google Search Console. Então, você vai ver os users que tem dentro do SEO Quake, os sessions, né, novas sessões, páginas por sessão, o average duration, né, o bounce rate e o goal completion. O que é legal é que se você clicar no número por página, né, você vai ter uma ideia do que está vendo do Google Search Console, e ele vai te levar para um relatório personalizado por palavras-chave e vão apresentar uma coisa que o Google Analytics não faz, né? Para você apresentar os dados é mais difícil, mas é o Search Query. Então, para aquela palavra-chave, quais são as palavras-chave que estão levando tráfego para ela, né? E o percentual que cada uma tem. Então, cliques, impressions e CTR, né? Então, essa é uma ferramenta também bastante útil, que muita gente passa despercebido. Lembrando que você só pode usar essa ferramenta se você tem acesso à conta administrativa do Google Analytics para você poder utilizar. Isso conclui a parte de pesquisa de palavra-chave, se você está trabalhando e você quiser a parte do monitoramento, né? A gente vai agora para a parte de construção de links, backlinks, né? A gente tem a ferramenta dessa, deixa eu botar aqui, a primeira que a gente vai falar, análise de backlinks, né? Então, essa ferramenta, ela serve para você ter uma ideia no seu concorrente, quais são os backlinks que o seu concorrente tem, e que você podia utilizar, ou você pode fazer você pode utilizar essa ferramenta de várias maneiras. Você pode observar o que seu concorrente, ou então, os concorrentes, quando eu falo, são de backlinks. Então, quais são as parcerias que seu concorrente está utilizando? Você pode querer roubá-las, entendeu? Você pode querer fazer as mesmas parcerias, simplesmente utilizar as mesmas parcerias, ou então você pode pegar um concorrente que seja igual que ele está utilizando, ou então até mesmo mais forte, né? Então, nesse caso, eu vou colocar outro domínio aqui, eu vou voltar para o Magazine Luiza, e ele vai apresentar uma visão geral do backlinks. Daqui, eu sempre recomendo, se possível, você conectar, você pode fazer a conexão com o seu Google Search Console, porque isso estou falando dentro da parte, em outra ferramenta, né? Porque você pode, com essa ferramenta, desculpe, eu vou voltar, com essa ferramenta você pode fazer uma análise em cima dentro dos seus concorrentes. Por exemplo, no caso, se eu trabalhasse uma concorrente da Magazine Luiza, eu ia ver quais são os backlinks que a Magazine Luiza estão oferecendo e qual a estratégia que ela está elaborando, né? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, mais concorrentes. Eu vou colocar Casas Bahia. E eu vou ver quais são, e fazer uma comparação entre os dois, para saber quais são os melhores backlinks que eles estão tendo. Você vai ver que, por exemplo, a Magazine Luiza tem um número menor de backlinks do que a Casas Bahia. Então, a Casas Bahia, ela se esforça mais para criar o backlinks. Então, eu vou fazer, eu vou querer saber quem são os backlinks que a Casas Bahia tem. Baseado nisso, você vai ver da onde que vem os backlinks, se esse backlinks, a pontuação que ele tem, que a SEMrush dá. Então, existe dois tipos de pontuação. Tem o Page Score e tem o Trust Score, né? Trust Score seria mais um nível de confiabilidade, e esse aqui seria pontos de página. Então, é uma métrica, se você tem alguma dúvida, você pode colocar o mouse em cima e ele vai te explicar. Mas é uma escala de 0 a 100, né? E quanto maior a pontuação, essa página, a qualidade dessa página seria melhor. São duas coisas diferentes, são duas métricas diferentes, apesar de muita gente ficar confusa pensando que é a mesma coisa, mas essa aqui, o TS, ela é mais em relação à confiabilidade, da onde é ligado ao domínio, e essa aqui é uma pontuação mais ligada ao backlink. Se ele é um backlink que é proveitoso ou não para o domínio. Perfeito.
Então, aí você vai ter a ideia do texto âncora, que vai aparecer aqui, o número de links externos, links internos, o tipo de backlink que é, se é de texto ou ele é de imagem, quando que ele foi visto pela primeira vez e por último, né? Se esse backlink você quiser rejeitar, então apagar ele da tua análise, você pode clicar aqui e ele vai ser apagado, né? Você tem mais, eu não vou me aprofundar nessa parte da ferramenta agora, porque a gente tem outros vídeos que elaboraram dentro disso, mas você pode fazer uma pesquisa, uma análise por âncora, você pode fazer uma pesquisa por domínios de referências, IPs de referências, páginas indexadas ou concorrentes, né? Que é uma função nova que essa parte da ferramenta está oferecendo, que é basicamente aquela ferramenta que a gente estava falando sobre lacunas de backlink. Também ela vai levar que você pode utilizar até mesmo essa ferramenta aqui para jogar as informações lá nos backlinks e também utilizar as informações que tem aqui, né? Se você quiser exportar um relatório e saber de todos os concorrentes que a gente consegue detectar para backlinks, você pode exportar essa informação para o Excel e trabalhar em cima disso, né? A gente vai falar agora sobre backlinks, que o tempo está corrido. O Backlink Audit. Escolher um projeto. Pronto, eu vou falar aqui sobre a Centauro, para mudar um pouquinho do Magazine Luiza. O que é o Backlink Audit? O Backlink Audit, vai ser uma auditoria de backlinks, tá certo? Onde que ele vai analisar, ele vai lançar crawlers por dentro do seu site, por toda a internet, tá certo? Se você conectar ele com o Google Search Console, você pode fazer integração com 3 ferramentas: o Google Search Console, o Google Analytics e o MyAdSense, né? É muito importante que você faça pelo menos a conexão com o Google Search Console, porque aqui vai demonstrar todos os backlinks que estão levando tráfego para você, né? Para uma questão de métrica, a gente conseguir ter uns números mais reais e mais robustos, é legal você também conectar com o Google Analytics, né? E se você tem uma conta no Majestic, você pode conectar com o Majestic para fazer uma comparação em cima também, dentro dessa ferramenta, com a sua conta do Majestic, para você ter melhor informações sobre concorrências, entendeu? E pegar os backlinks extras que a gente não conseguiu pegar, né? Nesse caso, porque a Majestic é o site que tem mais backlinks do mundo inteiro. Então, por isso que a gente fez essa parceria com eles, para poder aproveitar o banco de dados deles. Vocês veem aqui que nessa parte da auditoria, eles vão mostrar o nível de toxicidade dos backlinks. Você vai ver que é 7%, né? Sendo 7% tóxico, possíveis tóxico, né? Porque é sempre importante um analista dar uma segunda olhada para ter certeza que os backlinks realmente são tóxicos ou não, porque lembrando que quem faz uma vistoria isso aqui é um computador, né? Então pode ser que haja algum tipo de erro, por exemplo, no backlink que esteja prejudicando a nota, né? Então é sempre bom você fazer uma análise em cima disso, e ele vai te dizer o nível de toxicidade e o nível de potencial se é tóxico ou não, né? Quais são os backlinks que não são tóxicos. Então ele vai botar uma métrica aqui. Você pode conectar com o Google Search Console também aqui, que ele vai te trazer mais números, backlinks que não foram pegos pelo nosso banco de dados e que foram pegos pelo Google Search Console, né? De backlinks que foram removidos, você pode tanto remover eles manualmente, como você pode fazer também manualmente o desaval deles, né? Eu vou mostrar para vocês, para vocês terem ideia de como fazer isso. Então, no caso que vocês detectaram e confirmaram que um backlink ele é tóxico, por exemplo, no caso eu vou utilizar esse como exemplo, então vocês vão entrar dentro do site e ver que o backlink está ali e que ele realmente é tóxico, que não tem nada a ver com vocês e que vocês provavelmente estão recebendo penalizações do Google referente
a esse link. Então, o que você vai fazer? Você tem duas opções. Com essa própria ferramenta, você pode deletar, você pode remover, ou você pode fazer o desaval. Remover é quando você decide que você mesmo vai entrar em contato com o site que criou esse backlink, que botou esse backlink live, né? Então, você vai entrar em contato com ele utilizando até mesmo a ferramenta, ela cria um e-mail e ela pede para o admin tirar essa página do ar, né? Tirar esse backlink do ar. Então, você coloca esse backlink numa lista que é na lista de remover, né? Então, ele vai esperar uma resposta, né, do admin, ou então de quem é responsável para tirar o backlink, para ver se realmente essa pessoa tirou do ar ou não. Então, você vai poder colocar aqui na lista de remover, ele vai mostrar para você se foi removido ou não, ou se está no aguardo, né? E, por último, tem a lista de desaval. Então, se você quiser fazer o desaval, você fala, não tenho como entrar em contato com o site, e aí você quer fazer o desaval pelo Google Search Console. Você clica nessa lista, você vai esse backlink vai parar na lista de desaval, né? Aí a gente mesmo cria um arquivo de desaval da lista de backlinks que você quer fazer o desaval, e aí você pode exportar ela para o Google Search Console. Lembrando que você tem que exportar diretamente da ferramenta da SEMrush, você tem que fazer isso manualmente. E você tem que pegar esse arquivo e jogar no Google Search Console para você poder fazer o desaval completo. A ferramenta vai fazer o monitoramento e vai esperar esse desaval ser completo. Aí, uma vez que foi feito o desaval, se você colocar aqui, nesse caso eu não criei nenhuma lista de desaval, aí aparece aqui, ele vai aparecer uma opção em que você faz o desaval e ele vai fazer a releitura para você fazer o check-in, e ele vai dizer que já foi feito o desaval completo, e ele vai sumir da lista. Lost and Found, ele é uma lista de backlinks que foram perdidos durante o tempo, né, e que eles voltaram ativa, ou que não voltaram. Se você tem alguma dúvida, você pode clicar no About, ou no User Manual, em que ele vai levar você para o manual da ferramenta, né? Lembrando que também tem um Product Tour, que os nossos desenvolvedores para essa ferramenta, eles foram até legais o suficiente para fazerem um tour. E por último, a gente tem a ferramenta de criação de backlinks, ou criação de links, que é para completar. É uma ferramenta que ele vai fazer uma análise pela internet. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar na parte Centauro, não vou entrar no Animoto. Então, essa ferramenta, ela foi criada com o intuito de te ajudar o técnico SEO, se ele trabalha a parte de backlinks, né, a dar ideias de onde que você pode arrumar parcerias para fazer backlinks. Então, no caso, ele vai fazer uma análise pela internet, ele vai checar os seus concorrentes, seus concorrentes, e vai ver de onde seus concorrentes estão tirando os melhores backlinks e vai te apresentar a proposta aqui. Então, ele vai apresentar nesse relatório, que é o All Prospect, todos os possíveis parceiros. Ele vai te mostrar uma qualidade do domínio, né, do Referring Domains também. Ele vai trazer a relevância desse domínio e também a saúde desse domínio. Então, se você gostou, você fez uma análise, entrou dentro do site e falou, é uma boa parceria, você pode clicar aqui, você seleciona o tipo de agrupamento e o tipo de estratégia que você quer fazer, né? Nesse caso eu vou botar um link manual. Então, ele vai te levar a lista de links manuais. Então, eu vou botar aqui, ó, Organic Search, em progresso. Aí ele já levou a lista, aquele que eu cliquei, e ele já botou o tipo de estratégia que você pode utilizar. Então, você pode mudar isso. Lembrando que você pode mudar. Eu vou botar aqui General. Então, você pode... Lembrando que você precisa conectar uma conta de e-mail, e é sempre recomendado você fazer também a conexão com o Google Search Console, para a gente poder pegar os melhores dados que tem na internet e ser uma coisa mais certeira, né? Então, uma vez que você já selecionou e você aceitou, falou, não,
é um backlink que eu quero utilizar, você pode mandar mensagem direto e ele, o dono do site, então o admin do site, ou quem é o responsável vai receber o e-mail, e esse e-mail já vai ter o backlink lá escrito, onde que ele pode receber. Então você pode selecionar vários e mandar várias mensagens por dia, né? E por último, a gente vai falar agora sobre monitoramento de ranking, que é o monitoramento de posição. Por último, não, é rapidinho. A gente ainda tem um on-page tech. Então, o monitoramento de posição eu vou colocar aqui dentro da parte do Centauro também. Eu criei um projeto já. Essa ferramenta, tá certo? É uma ferramenta onde que você já criou sua lista de palavras-chave, você quer fazer o acompanhamento do teu posicionamento. Essa ferramenta foi feita específica para isso, tá certo? Muita gente deixa de utilizar essa ferramenta porque ela é muito robusta, ela tem você tem que fazer um nível de configuração para poder chegar até ela. Você tem que configurar ela. Então, muita gente prefere utilizar a parte do domínio, porque você só precisa botar um domínio. Isso não está certo, porque, como eu falei, a parte de pesquisa por domínio só vai utilizar os dados que tem no nosso banco de dados. Essa ferramenta não utiliza o nosso banco de dados. A gente vai pegar informação direta do SERP. Então, uma vez que você cria a lista de palavras-chave, você joga um projeto, você joga dentro do monitoramento de posições, e aí a gente vai começar a coletar os dados para aquelas palavras-chave em específico. Então, a gente vai pegar todas as 10 primeiras páginas do Google, as 10 primeiras páginas do Google, e a gente vai mostrar como é que está o teu posicionamento de acordo com essas 10 primeiras páginas. Então, no caso, você está vendo aqui para o Centauro, né, eu criei essa lista de palavras-chave, joguei aqui, você vai ver o gráfico de visibilidade. Visibilidade é uma métrica também da SEMrush, tá certo? Para você, ela tem o intuito de mostrar para quem está fazendo análise o nível, o quão fácil é da pessoa ver o anúncio, que é o anúncio orgânico que a pessoa colocou que está online, né? Então, se a pessoa tem no primeiro colocado em todas as palavras-chave, isso aqui vai dar 100%, porque sempre vai ser a primeira coisa que a pessoa vê, né? Se a pessoa tira segundo, terceiro, quarto, quinto, aí vai diminuindo o percentual aqui. Nesse caso, o Centauro está com 37% de visibilidade. Se você quiser ver uma estimativa de tráfego, você está aqui. Lembrando que isso aqui, nessa ferramenta, você pode descrever a localidade, tá certo? Não é só âmbito nacional, você pode botar em âmbito nacional. Nesse caso, eu coloquei São Paulo como principal, se eu quiser, mas também criei um projeto para o Brasil, né? Para o Brasil e em versão mobile. Então, você tem que saber, quando você criar um projeto, você pode criar um projeto para a versão desktop, para uma localidade, aí criar outro projeto para a versão do Brasil inteiro, aí você pode colocar tanto mobile ou desktop, o que você decidir, né? Então, para finalizar aqui está a lista de palavras-chave, vai mostrar o features, né? A tua colocação, se você quiser ver no SERP como que a gente pega essas informações, você pode clicar aqui e ver a fonte da onde que a gente tira as informações. Então, esse conclui, a gente tem mais um menu aqui de informações muito relevantes, tá certo? Mas eu vou mencionar rapidinho, que é o Rank Distributions. Se você quiser saber a distribuição do rankings, quem é top 1 a 100, você vai ver o ranking, que é uma informação mais específica, que vai tirar a parte do gráfico, e vai fazer uma informação mais específica, uma análise mais específica por palavra-chave. Se você quiser ver o landing page, ele vai fazer uma análise em cima de landing page. Competitor Discovery é muito legal, principalmente porque você vai descobrir quem são todos as 100 primeiras páginas, quem são todos os domínios que aparecem para essas palavras-chave aqui, né? A Device Locations, se você quiser criar um projeto, dentro desse projeto aqui, para uma localidade diferente ou para algum device diferente, você pode clicar aqui também, né? E se você quiser trabalhar uma pesquisa por features, recursos, né, de snippets, você pode clicar aqui e ele vai te trazer um relatório para isso, né? Para concluir, a gente vai falar agora sobre o OnePage e Tech SEO, né? Que são essas 4 ferramentas aqui, que é a auditoria de site. Desculpa a pressa, gente, que eu quero fazer tudo dentro do tempo para a gente ter perguntas e respostas. Então,
A auditoria de site, ele é uma ferramenta para você checar a saúde do seu site. Eu vou botar aqui a Honda, nos Estados Unidos. Então, o que essa ferramenta vai fazer? Ela vai mandar crawlers para dentro do seu site e ele vai dizer todos os erros, advertências e avisos. Isso estão divididos por nível de importância. Erros provavelmente estão trazendo penalização para o seu site de SEO. Advertências que é possível, tá certo? Está trazendo advertências, e avisos nem sempre trazem penalização, mas é sempre bom você ficar de olho nesses avisos, porque é para você criar a melhor, digamos, a melhor estratégia, entendeu? Baseado dentro desses avisos, né? Então você vai ver o número de, sempre é importante você ficar de olho no número de páginas rastreadas. Você tem que ver, você tem que configurar na hora o número de páginas que você quer rastrear, tá certo? Tem que ser sempre pelo menos 2 ou 3 páginas a mais do teu total, tá certo? Porque senão o nosso crawler não vai conseguir configurar isso. Então você pode ver os problemas, ele é dividido por problemas aqui, e aí você vai, se você clicar, ele vai levar para o problema específico, ou você pode selecionar por aqui, os problemas específicos, né? Se você quiser fazer um comparamento de rastreamento, se você quiser fazer uma comparação de rastreamento, você pode clicar aqui e ele vai te levar para para fazer as comparações para você saber se melhorou ou piorou desde quando você começou os trabalhos, né? E progresso eu acredito que essa parte, se você quiser saber também, visualizar mais graficamente se houve um melhoramento em número de erros, você pode colocar aqui e ele vai te mostrando uma lista de problemas, quais são os problemas que tem, se houve melhoramento, você pode selecionar por aqui. A outra ferramenta que a gente tem dentro do On-Page SEO Checker é o SEO Content Template. Também serve, é uma ferramenta para quem trabalha também conteúdo, ela foi criada para conteúdo, mas os técnicos de SEO também trabalham, né? Então eu vou colocar um aqui que eu já criei, porque ele demora um tempo para fazer a análise, né? Aqui está o relatório, tá certo? Você pode exportar ele para um doc, eu já fiz isso, e ele vai te trazer um resumão por aqui. Então, o que acontece? Para quem trabalha com SEO, ele tem as recomendações, tá certo? Eu vou botar aqui no relatório. Ele vai te trazer recomendações de tile tag, né, de meta description, de H1, de texto, e como que os concorrentes estão analisando. Então, você vai ver aqui, ó, Top Analyzed, Top 10 Ranking Rivals. Então, todos os seus rivais, os principais que estão, ele faz uma análise. Aqui ele mostra quem são os seus concorrentes, né, e como que eles estão utilizando as palavras-chave. Então, é bem legal você exportar isso para um doc para você poder trabalhar depois. Então, aqui vai ver as palavras-chave que você pode trabalhar, quem trabalha com conteúdo principalmente. E o que seus concorrentes, como que eles estão trabalhando. Por último, a gente tem o On-Page SEO Checker, que é mais conhecido como a SEO Ideas, antigamente conhecido como SEO Ideas, a gente mudou o nome. Ele é uma ferramenta que vai te trazer ideias de SEO, de como você pode trabalhar. É muito importante também, outra ferramenta, é muito importante você fazer a conexão com o Google Search Console, porque aí ele vai te trazer ideias de experiência de usuário, tá certo? Então, você vai ver ele tem um gráfico de rosca, que ele vai dividir por ideias. Ele traz ideias de estratégia, de backlinks, de soluções para SEO, de ser features, que é uma coisa muito importante, que aqui no Brasil a gente tem que começar a trabalhar quanto mais rápido, melhor, que isso está ajudando bastante empresas pequenas que estão tomando as colocações de empresas grandes, porque algumas empresas grandes não estão trabalhando ainda o features, né? Ideias também de semânticas e principalmente também ideias de conteúdo, né? Então ele vai trazer ideias por page, por página, né? Se você quiser ver todas as páginas, você clica aqui e ele vai te levar para as ideias de otimização, dividido por página. Então você pode procurar uma página específica
ou você pode adicionar uma palavra-chave depois. Então, eu vou com uma ideia, você aqui, você vai saber qual é a sua palavra-chave, você clica ali e ele vai te levar para o relatório de ideias. Então, ele vai trazer todas as ideias de estratégia, você vê que não tem nenhuma ideia de estratégia, também não tem nenhuma ideia de features, é isso, nem de conteúdo, provavelmente semântica, entendeu? Então, ele vai te ajudar a entender melhor quais são as ideias de semântica, quais são o que você precisa trabalhar, né? E se você quiser ver uma análise completa, você clica aqui e eu te levar para análise. E isso, deixa eu ver se completa, isso completa a nossa apresentação, tá certo? Se vocês tiverem perguntas, por favor, façam agora, que eu vou voltar para Maria. Oi, Felipe, muito obrigada. Muito obrigada por essa apresentação. E agora vamos passar para a parte de perguntas e respostas. Há várias perguntas, né, que vocês fizeram durante a apresentação. Respondi algumas perguntas. E aqui queria repassar algumas para o Felipe. Antes de fazer isso, queria responder a pergunta mais frequente, né, sobre a gravação. Realmente, o webinar foi gravado e será disponibilizado no nosso canal de YouTube. Agora mesmo vou passar o link do nosso canal aqui no chat. Vocês podem entrar aqui e acessar outros vídeos nossos e também ver a gravação desse webinar. Ela vai estar disponível ainda hoje. Ainda hoje já vai estar online. E agora vamos para as perguntas. Só um minutinho. Ok, estava anotando aqui. Então, primeira pergunta da Ana. A ferramenta da estimativa apenas não puxa os dados reais do período passado? É da parte de organic traffic, né? De tráfego orgânico. Você dá para repetir a pergunta, que eu acho que falhou um pouco, Maria. Você pode repetir a pergunta? Claro. A ferramenta da estimativa apenas não puxa os dados reais do período passado? Depende de qual ferramenta está falando, porque tem por exemplo, se ela está falando é estimativa, é só estimativa, e não é do período passado. A gente pega informações do passado e a gente faz uma... Então, por exemplo, se a gente está estimando um tráfego, isso no Domain Analytics, na pesquisa por domínio, por exemplo, se você está fazendo uma análise baseada no tráfego, o tráfego que está estimado, o tráfego que está estimado é para o mês seguinte, se você manter o posicionamento que você tem atualmente. Então, a gente faz um cálculo baseado nos últimos meses, que é o volume, e aí vai pegar esse volume e vai estipular baseado no teu posicionamento agora. A gente tem um cálculo, a gente tem um algoritmo que faz esse cálculo automaticamente. Ok, próxima pergunta. A próxima pergunta é da Giovana. O que representa o referral em Traffic Sources? O referral em Traffic Source. Essa é qual página? Referral em Traffic Source. E de fontes de tráfego? Essa aqui tá. Isso, análise de tráfego. Isso. Aí, então, se você está trabalhando com a parte de backlinks, então são todas as tráfego de referência. Então, backlinks ou então sugestões que são missões que eles botam, criam backlinks no post. Esses são todos os referrals. Se você conseguir colocar o mouse em cima da palavrinha, ele vai te dizer exatamente de onde que vem a referência, caso você tenha alguma dúvida no futuro em relação a isso. Ok, mais uma pergunta da Juliana. Como faço para que links com query de filtro de produtos não apareçam no audit? Você vai ter que usar exatamente aí que tá, porque se os filtros estão antes da ferramenta, a gente não tem como parar. A gente não tem como parar o nosso crawler. Se você está utilizando o nosso filtro,
aí você pode fazer uma configuração dentro do Masks para tentar driblar esses filtros. É a única sugestão que eu posso te dar. Ok. Agora a pergunta do Luiz Henrique. Felipe, pode explicar a diferença sobre PS e TS do backlinks? TS como eu falei antes, a parte de backlinks que estou fazendo a parte de auditoria, né, ele traz duas nomenclaturas, entendeu? Você tem uma que é o TS, deixa eu ver qual que é o nome em português, vou tentar fazer uma análise melhor, deixa eu voltar aqui, eu vou dividir minha tela com vocês, porque aí vocês podem melhor. Deixa eu botar aqui. Vou dividir minha tela com vocês. Já estão vendo minha tela, Maria? Sim, estamos vendo. E eu acho que está parado aqui. Deixa eu colocar aqui de volta. Bom, eu queria falar que, por exemplo, a parte de backlinks, né, a parte de TS, uma vai ser a qualidade que aquele domínio tem em referência ao site que você está fazendo análise, e o outro é mais ligado ao backlink. Então, por exemplo, se aquele site ele é um site que não por exemplo, ele não tem uma qualidade boa, o domínio dele não tem uma qualidade boa na internet, ele não traz muitas visitas, ele não traz isso o site. Ele tem uma métrica para o domínio e o outro é uma métrica para o site, desculpa, para o backlink. Então, ou seja, se aquele backlink é bom, ele está levando bastante, é de boa qualidade e está levando bastante, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, se ele está levando bastante tráfego, ele tem uma outra nota. Então, essa é a diferença entre um link e o outro. Deixa eu colocar aqui, porque aí fica mais fácil. Não. Vou tentar colocar Casas Bahia mesmo, porque aí é no Brasil. Então, vocês vão ver aqui dentro. Pronto. Então, você vai ver que, por exemplo, o PS, né, que é o P-Score. Então, é a página em si, é um nível de pontos que a gente dá, que é baseado na qualidade do volume, entendeu? Então, ou seja, se essa página, se esse domínio aqui, ele é bom, entendeu? Ele vai ganhar mais pontos. Em relação ao TS, é mais sobre o backlinks. Então, se esse backlink foi feito com qualidade, e ele está levando um tráfego para você, ele tem outra nota, né? Essa é a diferença entre o PS e o PS. Se você tem qualquer dúvida assim em relação, você pode colocar o mouse em cima e ele vai apresentar os dados. Se você não entender em relação a isso, a gente pode fazer um call, você manda uma mensagem para a gente, para mail@semrush.com, e eu tento explicar em relação a como que pode ser utilizado para o seu site com isso. Okay. Perfeito? Perfeito. E vamos pegar aqui uma última pergunta, só um minutinho, do Victor. Uma vez notei que a dificuldade de uma palavra-chave era diferente no SEMrush e uma outra ferramenta. Isso é normal? Qual é o critério que devemos ter como base nesse tipo de análise? Maria, dá para repetir um pouquinho, porque eu estava tirando da tela e perdi você. Okay, claro. Uma vez notei que a dificuldade de uma palavra-chave era diferente no SEMrush e uma outra ferramenta. Isso é normal? Isso. Qual é o critério que devemos ter como base nesse tipo de análise? Isso. A gente teve um update da forma... quando o Google, no meio do ano passado, ele fez uma mudança no algoritmo dele, algumas das ferramentas que a gente tinha, as mais antigas, provavelmente, como o Keyword Analyzer,
ele não conseguia pegar as informações, fazer update no volume das palavras-chave. É por isso que, por exemplo, o keyword nova, então ele não utilizava a mesma forma. Aí a SEMrush, ela resolveu esse problema recentemente, a gente ainda está fazendo update, update das palavras-chave, agora provavelmente deve estar tudo igual, a gente já consertou esse problema já desde janeiro. Então você não tem que se preocupar, agora já tem que estar tudo certo. Ok, ótimo. E isso foi a última pergunta. Muito obrigada a todas, obrigada Felipe, obrigada a vocês que ficaram conosco até o final. No final, queria compartilhar um pequeno presente, né? Um código de 2 semanas, um código de acesso ao plano Guru da SEMrush. É só clicar nesse link que eu passei agora no chat para acessar, para cadastrar o seu e-mail e ganhar acesso a essas 2 semanas. Lembrando que esse código só funciona se você ainda não tem cadastro no SEMrush com o seu e-mail. Então, só para e-mails novos. Queria agradecer novamente por estar aqui. Se tiver alguma outra dúvida, se surgir alguma dúvida, né, é só deixar essa dúvida nos comentários do vídeo do YouTube, onde vamos disponibilizar a gravação, e vamos responder o mais rápido possível. Tá bom, pessoal? Vocês podem também mandar e-mail para a gente, né, direto para a SEMrush, se vocês têm alguma pergunta, se ficou alguma pergunta no ar, ou então vocês querem mais alguma explicação complementar, e aí você só enviar para a gente que a gente responde o mais cedo possível. Eu queria agradecer a Maria, queria agradecer a todo mundo por ficar nesse webinário, e até logo. E também só última coisinha, queria convidar vocês para se inscrever para os próximos webinars dessa série. Aqui passei o link com a nossa página de futuros webinars, é só clicar e se inscrever. E abraço a todos e bom final de semana. Obrigado, até logo. Tchau, tchau.